Mas uma evidência do processo evolutivo são os estudos de embriologia comparada. Quando a gente fala, moçada, lá em embriologia comparada, semelhança sugere parentesco. Semelhanças embrionárias também vão sugerir parentesco. Aliás, né, é por isso que quando, por exemplo, você estuda zoologia, talvez alguém lembre desses nomes. Se não lembrar, se preocupa não, que a gente vai falar disso com mais calma lá em zoologia. Você começa a classificar os animais em protostômios e deuterostômios, em diblásticos, triblásticos, acelomados, pseudocelomados e etc e tal. Pra que serve isso? Na prática, pra porra nenhuma. Entretanto, moçada, são características embrionárias dos animais que quando você compara, dá para você saber quem é próximo de quem. Para poder você classificar os animais no mesmo grupo, para você poder ver linhas de parentesco evolutivo. Então, todos os animais que são protostômios são de uma linha evolutiva, deuterostômios são de outra linha evolutiva. Quem é diblástico é de uma linha evolutiva, triblástico já é de outra linha evolutiva. Ou seja, essas comparações embrionárias, elas servem exatamente para a gente poder ter uma noção de linhas evolutivas, quem é parente de quem, inclusive para termos de classificação, né? Inclusive os animais, quando eles são jovens, os embriões eles são muito parecidos. Pega, por exemplo, embriões de vertebrados. Cara, quanto mais jovem o embrião, mais eles se parecem. Por isso que nas aulas de embriologia, né, comentando que a embriologia humana é complicada pra caramba, a gente estudou principalmente a embriologia do anfioxo, que é uma criatura lá, um protocordado, semelhante a um peixe, porque, cara, o desenvolvimento embrionário de todos os cordados é muito parecido, inclusive um embrião de peixe. E um embrião, por exemplo, moçada lá, de humano, tem um determinado momento que é muito, muito igual, né? Então dá para você exatamente utilizar, né, essas características embrionárias como critérios para poder ver parentesco evolutivo. Quando eu falo em embriologia comparada, uma das ideias mais interessantes chama de lei da recapitulação de um doidinho chamado de Ernest Haeckel. Sendo que a lei da recapitulação de Ernest Haeckel afirma que a ontogenia recapitula a filogenia. Peraí, Landim, que é o quê, hein? Gente, o nome ontogenia, ontogênese, usei esse nome nas aulas de embriologia, quer dizer desenvolvimento embrionário. Enquanto que filogenia quer dizer desenvolvimento evolutivo. Daí, lendo de novo o que eu escrevi, o desenvolvimento embrionário de alguém lembra das etapas do desenvolvimento evolutivo desse alguém. Né? A gente, moçada, à medida que vai se desenvolvendo do ponto de vista embrionário, vai, moçada, repetindo as etapas do desenvolvimento evolutivo. Pega, por exemplo, a evolução dos animais vertebrados. Peixes ancestrais originaram anfíbios ancestrais, que originaram répteis ancestrais, que originaram aves e originaram mamíferos. Pega, por exemplo, gente, uma característica desses caras, como, por exemplo, o coração. Eu lembro para vocês que o coração de um peixe, ele é bicavitário, ele tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Nos anfíbios, o coração é tricavitário, 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Nos répteis, o coração, ele é ou ele é tetracavitário, né? Ou ele apresenta 2 átrios e um ventrículo, ou apresenta 2 átrios e 2 ventrículos, caso dos répteis crocodilianos, que são tetracavitários. Em aves e em mamíferos, eles são tetracavitários, 2 átrios e 2 ventrículos. Nesse caso, moçada, seu coração começa a bater lá no seu embrião, quando você tem mais ou menos 1 mês de vida na barriga da sua mãe, né? 1 mês de vida, você está lá na organogênese, o coração se forma. O curioso é que o coração de um bebê de 1 mês, ele parece com o coração de um peixe. Ele tem 2 cavidades, né? Daqui a pouco, o coração passa a ter 3 cavidades, como de um anfíbio. Daqui a pouco, essa terceira cavidade começa a se dividir
para formar uma quarta cavidade, como nos répteis, até que finalmente você tem 4 cavidades no coração, como os mamíferos devem ter. Ou seja, o desenvolvimento embrionário do coração repete as etapas do desenvolvimento evolutivo. Ou seja, primeiro o coração da gente é que nem de um peixe, depois de um anfíbio, depois de um réptil, até que você tem um coração de um mamífero. Como é que eu explico isso evolutivamente? O que é mais fácil, moçada? Do nada, você criar um coração de 4 cavidades, ou você pegar um coração de 3 cavidades, 1, 2, 3, e a partir de então, formar uma quarta cavidade. Evolução quer dizer mudança. Evoluir quer dizer mudar. É muito mais fácil para a evolução mexer nas coisas do que criar coisas do zero. Então é muito difícil você pegar, por exemplo, do zero, criar um coração de 4 cavidades. É bem mais fácil você imaginar que havia um coração de 3 cavidades e já já eu vou separar aqui para passar a ter 4 cavidades. Na verdade, originalmente o coração ele tinha 2 cavidades. Um belo dia acontece uma mutação, surgem genes para formar a terceira cavidade. Outro dia acontecem outras mutações e surgem genes para formar a quarta cavidade. O coração, ele vai mudando. Todos esses genes estão dentro de você até hoje. O seu corpo foi construído sobre o corpo de um peixe. O seu corpo ele foi construído sobre a estrutura de um peixe. Tanto é que você compartilha vários genes com um peixe. Tanto é que até hoje você tem genes de peixe dentro de você e aí você, durante o desenvolvimento embrionário, liga os genes de peixe para formar um coração de 2 cavidades. Aí, durante a evolução, teve a mutação que criou os genes que originam a terceira cavidade. Aí o embrião liga esses genes para formar a terceira cavidade. Ao longo da evolução, houve novas mutações que criaram genes para formar uma quarta cavidade. Aí o embrião liga esses genes para poder dividir a terceira cavidade e formar a quarta. Ou seja, os genes de peixe, de anfíbio, de réptil, estão todos dentro de você. Eles foram surgindo ao longo da evolução e estão todos dentro de você. E o embrião vai ligando aos poucos. Liga o gene para formar o coração de 2, liga o gene para formar o coração de 3, liga o gene para formar o coração de 4 cavidades. Alguém poderia até dizer, caralho, que coincidência, né? Se fosse um exemplo, eu diria que era coincidência. Mas, moçada, eu tenho vários exemplos. Eu poderia citar para vocês trocentos exemplos disso. Deixa eu colocar só mais um importante. Respiração. Como é que é a respiração de um peixe? Branquial. E de um anfíbio? Branquial, quando ele é um girino. Pulmonar, quando ele é adulto. No caso lá de répteis, aves e mamíferos, a respiração, ela será pulmonar. Gente, quando você estava na barriga da sua mãe, você tinha brânquias, que nem um peixe. Essas brânquias não chegam a funcionar, você tem fendas branquiais na faringe. As brânquias não chegam a funcionar, mas elas estão lá. O que, aliás, é um questionamento, né? Por que diabos eu tenho brânquias? Se nem as brânquias funcionam, se elas nem chegam a funcionar, ô Landim, mas quando você está na barriga da sua mãe, você não está dentro de um líquido? Você não respira por brânquias, não? Não, pelo amor de Deus. Quando você está na barriga da sua mãe, que você está no líquido amniótico, você respira pelo cordão umbilical. Suas brânquias nunca funcionam. Ora, a gente tem que as brânquias, a partir de um certo momento, começam a desaparecer e você começa a formar pulmões, como se você fosse um anfíbio, como se você fosse um girino virando sapo. As brânquias sumindo, os pulmões aparecendo. Até que chega uma hora que você tem só pulmões. O desenvolvimento embrionário do sistema respiratório repete as etapas do desenvolvimento evolutivo. Primeiro tem a respiração de peixe, não chega a funcionar as brânquias, mas elas estão lá. Depois de anfíbio, as brânquias somem, são substituídas por pulmões, até que você só tem pulmões. O fato de você ter brânquias, para mim, é uma prova, ou no mínimo uma evidência muito forte, de que um dia você foi um peixe. Seu corpo foi construído sobre o corpo de um peixe. Tanto é que o embrião desenvolve brânquias. O lance aí da lei da recapitulação, uma das ideias mais interessantes a respeito de embriologia comparada em evolução.